Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago Gomes. Essa é a resolução da prova de raciocínio lógico da banca IBFC do ano de 2020 para o cargo de Bombeiro Militar da Bahia. Proposições compostas necessariamente contêm pelo menos um conectivo lógico. Sobre o conectivo I, assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta. Então, o conectivo I indica uma conjunção, o símbolo é um circunflexo, a alternativa correta, a letra B de bola. Considere que P e Q sejam duas proposições e analise as afirmações abaixo. Então, ele vai falar para nós sobre a condicional e sobre a bicondicional. Ele está falando aqui que P implica Q é uma bicondicional e P implica Q está relacionado a uma condicional e não a uma bicondicional. No caso, o item 1 está errado. Item 2, P é uma condição suficiente para Q. P é uma condição suficiente para Q é uma forma de representar a condicional se P, então Q. Então, está correto. Se P, então Q. Então, temos aqui se P, então Q. E se Q, então P, equivale a P, se e somente se Q. Está correto, ele está falando da nossa bicondicional. Se P, então Q. E se Q, então P, equivale a você ter o se P, P, se e somente se Q. Então, está correto também. Questão item 4. Se P, então Q corresponde à proposição condicional, também está correto. Então, temos 2, 3 e 4 como verdadeiro. Alternativa correta aqui na 12, C. Questão 13. É sabido que tautologia é uma proposição cuja tabela verdade sempre resulta em valores lógicos verdadeiros. Sendo P uma proposição lógica, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos procurar a alternativa que está errada aqui. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar a tabela verdade para cada um desses itens e ver qual que está errado. Então, P, verdadeiro e falso, não P será falso e verdadeiro. Fazendo o uso da tabela verdade aqui, o OU. Lá no OU, o que nós temos? No OU, quando os valores são verdadeiro e falso, gera um valor lógico verdadeiro. Quando é falso e verdadeiro, também gera verdadeiro. Então temos um caso de tautologia, correto. Agora no I, usando o I, quando é verdadeiro e falso, falso, falso e verdadeiro também é falso. Então são esses dois valores lógicos aqui. No caso aqui não é um caso de tautologia, é uma contradição. Negando esse daqui, nós vamos ter o seguinte, vamos ficar com verdadeiro e verdadeiro, temos uma tautologia. E aí ele está dizendo que no item C, se eu fizer a negação do item B, não é uma tautologia. No caso, esse item está incorreto, a alternativa que nós vamos marcar é a letra C. Fazendo os demais, nós temos aqui uma bicondicional, onde se eu tiver verdadeiro e falso, dá falso, falso e verdadeiro também dá falso. E a sua negação verdadeiro e verdadeiro. Então o item D não é uma tautologia e o item E é uma tautologia. Questão 14. Questão 14, ela está errada. Não sei porque ninguém entrou com recurso ou eu não estou observando o erro. Aliás, ela está certa. Eu que tinha olhado errado. Vamos fazer com calma. Na primeira proposição aqui, nós temos um condicional. A questão está correta, pessoal, desculpem. 15 menor que 12. 15, pessoal, é um número que é menor que 12? Não, isso aqui vai ser falso. Agora, 4 é maior que 2? Isso é verdadeiro. Aí nós vamos usar esses valores lógicos para avaliar cada proposição dessa. E ele quer que eu marque a correta. Então, no primeiro aqui eu vou ter falso, então verdadeiro. E isso vai gerar para nós um item verdadeiro. Aqui é a tabelazinha do se então. Quando eu tenho falso e verdadeiro, gera um valor lógico verdadeiro. Então é o item correto. Vamos fazer as outras para ver que todas vão dar errado. Então vai ser falso e verdadeiro. Agora eu tenho uma conjunção que vai gerar para nós um resultado falso. Ele diz que é verdadeiro, então está errado. Agora temos uma disjunção exclusiva, que é esse aqui, com o valor falso ou verdadeiro. Então, falso com verdadeiro na disjunção exclusiva dá um valor verdadeiro. Então, aqui ele está dizendo que é falso, está ao contrário. Aqui nós temos um se e somente se,
falso se somente se verdadeiro, falso, lá no se somente se vai gerar um resultado falso. Ele fala que é verdadeiro. E a letra E, nós temos aqui falso, então verdadeiro. Ele está dizendo para nós que vai gerar um resultado falso. Então, quando eu tenho falso e verdadeiro, lá no meu se, então, gera um resultado verdadeiro. Como ele quer a correta, a única correta é a letra A. Certinho. Desculpa, eu tinha me confundido aqui, pessoal, mas agora eu corrigi, deu certinho. Questão 15. Ele me dá uma sentença, observa a sentença. Se a proposição lógica P é falsa, então ele já começa dizendo que P é falso. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta. Então, desse lado aqui, eu tenho uma condicional. Quando na condicional a primeira parte é falsa, independente do valor lógico da segunda parte, ser verdadeiro ou falso, o resultado é verdadeiro. Então, eu vou ficar com verdadeiro, se e somente se. Agora eu tenho aqui uma conjunção. Na conjunção, quando você tem uma das partes falsa, certo? Porque ele está dizendo aqui que esqueçam um pouco a letra, é a segunda parte. A segunda parte aqui. Quando a segunda parte é falsa, o que acontece? Independente do valor lógico da primeira parte, na minha conjunção o resultado vai ser falso. Aí eu fiquei com a minha condicional, bicondicional, tendo verdadeiro e falso. No caso, você vai usar aqui a tabela verdade da bicondicional, onde você tem verdadeiro e falso, que geram um resultado lógico aqui, falso. Então, qual que é a conclusão que você vai tirar daqui? A sentença é falsa sempre que a proposição P é falsa. Item correto, letra D de dado, que é a questão 15. Também está batendo com o gabarito aqui certinho. Vamos fazer a questão 16. Questão 16. O conceito mais fundamental de lógica é a proposição. Dentre as afirmações abaixo, assinale a alternativa correta que apresenta uma proposição. Conceito de proposição é uma frase declarativa que tem um verbo e pode ser valorada como verdadeiro ou falso. O que não é uma proposição? São as frases interrogativas, as exclamativas, imperativas e sem verbos. Então nós temos aqui, faça silêncio, está fora porque é imperativa. Exclamativa, interrogativa, frase sem verbo, SV, e nós temos aqui ainda cedo, que é uma frase que tem um verbo, o verbo dessa frase é o verbo ser. Beleza? Alternativa correta, letra E. Eu posso dizer, ele fala, ainda é cedo, então isso pode ser verdade ou falso. Então está perfeitamente correto. Vamos fazer a questão 17. Questão 17. Considere os dois conjuntos A e B, tais que A 1, 2, 4, 5, 6 e 10 e B 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os conjuntos A intersecção com B e A menos B. Então, nós temos aqui os dois conjuntos. Vamos fazer A intersecção com B. A intersecção me diz que os conjuntos que tem em A tem que ter em B. Então, eu tenho o 4, o 5 e o 6. 4, 5 e o 6 e o 10. Então, a intersecção 4, 5, 6 e 10. E a minha união, desculpa, a diferença, A menos B, que união, é os elementos que tem em B que eu vou retirar aqui, que tem A em B que eu vou retirar. Então, tiro 4, porque eu estou subtraindo, tiro 5, tiro 6 e tiro 10. Quem que sobrou na diferença? Sobrou 1 e o 2. Qual que é a alternativa correta? Letra A, bate certinho com o gabarito. Questão 18. Eu já coloquei aqui os conjuntos, tá? Ele me dá aqui alguns conjuntos e diz o seguinte: 10 alunos possuem afinidade com matemática. Então, é matemática, é português e geografia. 5 alunos possuem afinidade com português e matemática. 20 alunos possuem afinidade com português e 25 possuem afinidade com geografia. Então, aqui eu tenho 25 que possuem afinidade com geografia, 5 que possuem afinidade com português e matemática. Você sempre começa fazendo pela intersecção. Como eu tenho 10 que gosta de matemática, aqui eu só vou pôr 5. Porque 5 mais 5 vai dar os 10 alunos. E 20 alunos possuem afinidade com português. Então aqui eu só vou colocar 5. Qual é o total de alunos que eu tenho? 5 mais 5, 10, com 15.
25 com 25, 50. Então, eu tenho 50 alunos. Primeira coisa, descobrir quantos alunos eu tenho. Aí a pergunta aqui ele diz o seguinte: assinale a alternativa que representa corretamente a chance de um aluno que possua afinidade com duas disciplinas ser escolhido num sorteio envolvendo todos os alunos. Então, eu tenho 5 alunos que têm afinidade com duas disciplinas, de um total de 50 alunos. Então, essa é a chance dele. Como eu quero em porcentagem, eu multiplico por 100. 100 por 50 dá 2. E 5 vezes 2 dá 10. Então, eu tenho 10% de chance de, num sorteio, tirar um aluno que gosta das duas disciplinas, né? No caso, português e matemática, porque é a única que tem 2 em comum. Questão 19. Questão 19 parece ser bem extensa, mas o que ele quer aqui na questão, ele quer que a gente faça a equivalência de uma condicional. Então, está aqui a condicional. Nós vamos fazer a equivalência. Vamos fazer primeiro pela disjunção e procurar. Se já tiver, já marca. Como é que fica? O se então, ele sai. Se então deixa de existir. A primeira parte você nega, então vai aparecer um não aqui. Condomínio residencial não tem mais de 10 mil metros quadrados, com elevado risco de incêndio. E aqui onde tinha esse então vai aparecer um ou. Ou tem ao menos um bombeiro civil em atividade no condomínio. Vocês vão ver que já tem a disjunção aqui certinho no item C, que é a presença do não, a negação da primeira parte da proposição e a troca do então pelo ou. Então, perfeito. Alternativa correta, letra C de casa. E a última questão é uma questão de conjuntos. Também já coloquei aqui os conjuntos. São 2 conjuntos, onde eu tenho aqui profissionais de busca e salvamento e profissionais de combate a incêndio. Então, eu vou colocar BS, busca e salvamento e combate a incêndio. CI. Como eu tenho aqui 4 que tem ambas as especialidades, em conjuntos, pessoal, sempre começa fazendo pela intersecção. E então aqui vai ficar 6, porque 6 com 4 vai dar os 10 da busca e salvamento, e 4 com mais 4 vai te dar os 8 do combate ao incêndio. Então você tem um total aqui de 6 mais 4 mais 4, 14 pessoas aí, 14 profissionais, letra D. Então, pessoal, eu gravei bem rápido porque é uma prova grande e como a gente está estudando aí para concurso, você que está estudando para concurso não tem tempo a perder, então já está no nível 3 aí da velocidade. Se quiser ainda acelera mais um pouquinho. Eu vejo você na próxima resolução.